Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Queridos, nós vamos estar compartilhando nesse nosso tempo, por conta dessa visão de edificar a casa da oração, a casa da palavra. A gente vai estar compartilhando sobre esse momento muito especial na vida minha e sua. E quando eu digo esse momento, eu quero me referir a um momento mesmo, viu? Aquele instante, aquele momento em que você está diante de Deus, eu acredito que sentado é até melhor, né? Onde você está diante do Senhor, meditando em sua palavra. Aqui fala meditar na lei, mas a lei é sempre a Torá, a instrução, as escrituras. Então nós podemos envolver aqui todas as escrituras. O fato de nós falarmos assim, eu posso orar dentro do ônibus, eu posso orar no banheiro, eu posso orar. Claro que nós podemos orar em todo lugar, em todo tempo. Não tem horário, não tem um local específico, não tem mesmo. Mas a própria palavra nos instrui que tem aquele momento em que você está diante do Senhor. Jesus, quando vai falar sobre oração lá em Mateus 6, em que ele vai fazer uma correção de como as pessoas oram em lugares públicos para que possam ser vistos pelos outros, Jesus então diz assim: entra em teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e teu pai que está em secreto. É interessante, é muito profundo isso, viu? Porque ele diz, você vai entrar no teu quarto, orar ao teu pai que está em secreto. E ele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. As nossas traduções da Bíblia falam, termina aí, ele vai te recompensar. Mas é interessante, não traduziram tudo que tem exatamente no texto. Porque o texto, na verdade, está dizendo assim, ele vai te recompensar publicamente. O que isso quer dizer? Primeiro, ele está falando que há um lugar
Você está diante dele. E é muito interessante essa figura do secreto. Você entra em teu quarto, fecha a porta. Quer dizer, você está em secreto para as pessoas também. E você está diante do teu pai que está em secreto. E ele te vê em secreto. Então, tudo é secreto. Tudo é escondido dos outros. Mas aí o texto termina dizendo, mas ele te recompensará publicamente. O que quer dizer é que eu vou experimentar fora, em público, aquilo que eu busquei dentro, em secreto. Então o texto está mostrando claramente de que o que eu vou fazer lá fora, e você pensa o lá fora, o publicamente, em todas as esferas da nossa vida, viu? Pense publicamente aí, sua vida familiar, sua vida de profissional, nos negócios, em tudo, todos os tipos de tratos que a gente faz no dia a dia. Isso é uma coisa pública. Então, o texto nos mostra que aquilo que faremos é resultado da vida secreta. E aí nós chegamos num ponto que eu considero assim muito crucial para nós hoje, nesse mundo pós-moderno, um mundo secularizado, uma cidade como São Paulo, nesse espírito de trabalho, 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 uma grande marca desse século. E por isso que eu falo que é um mundo secularizado, é porque nós sempre achamos que, pelo fato de nós fazermos, pelo fato de as coisas serem feitas por nós, entendemos que nada poderia ser feito se nós não fizéssemos. Eu entendo esse mundo secularizado como um mundo em que cada um de nós confia naquilo que a gente faz. Mas quando eu digo confia, eu não quero dizer confia no sentido assim, põe a confiança naquilo que fazemos. Vivemos num mundo assim. Cada vez mais que as pessoas aprendem a fazer as coisas, menos elas confiam em Deus. Então, quando nós pomos a nossa confiança naquilo que fazemos, não estamos dizendo que não devemos fazer. Estamos chamando a atenção hoje aqui de pôr a confiança no que fazemos. Quando nós pomos a confiança no que fazemos, é isso que é secularização. O texto vai nos mostrar lá de Mateus 6 que o que nós vamos fazer publicamente será resultado do que do nosso momento secreto com Deus.
Isso quer dizer que com o Senhor nosso Deus existe uma outra maneira de fazer. Eu queria convidar vocês. Nós vamos orar aqui no final, né? Convidar para nós irmos para esse lugar em Deus, onde de fato as coisas são feitas. Amém? E quando eu digo onde de fato as coisas são feitas, é feitas no teu trabalho, na tua vida de marido, de esposa. Você sabia que as coisas de fato são feitas no seu trabalho, como marido, como esposa, é exatamente no lugar secreto? É no lugar secreto com Deus que as coisas são feitas. Então você veja que é uma outra maneira de entender a oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse momento de sentar. Olha só, você sentou. Sentou quer dizer o quê? Você não está movimentando. Não vai fazer. Não vai fazer nada. Aí você se coloca diante do Senhor. E o mundo lá fora está fervendo. Fora do teu quarto, as coisas estão. Fora do teu quarto, o dólar está a mais de R$3. As previsões para o mês de março, abril, para a nossa economia são previsões tenebrosas. Lá fora está fervendo. Onde os outros pensam que é onde as coisas são feitas, regaçar a manga da camisa e falar assim, se eu não fizer, não cai do céu. Então, diante dessa mentalidade secular, quando você fala assim, eu vou orar, parece o quê? Que você não vai fazer nada. Mas amados, nós temos que romper esse orgulho aqui agora. Quebrar esse orgulho nosso. Esse orgulho nosso. As coisas serão feitas, mas todas as coisas que serão feitas são resultado do momento em que eu estou diante do Senhor. E vou dizer uma coisa a vocês, amados. O tempo do Senhor é outro. O mundo do Senhor é outro. Você sabia disso? Eu queria compartilhar com vocês, mas não vai ser hoje não. Mas vai ser nessas manhãs de domingo. Sobre o reino dos céus chegou a vós. Está aí, está próximo. Está aí. A gente pensa em céu numa realidade física e que Deus está lá no céu. A gente tem a imaginação de pensar numa distância cosmológica. Ninguém pensa em céu. Não, mas não vai ser hoje, não. Vou entrar nisso, não. Vou entrar nisso, não. Deixa. Hoje eu queria trazer o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem. Veja o que ele vai falar agora de lugar secreto. Lugar secreto no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não o quê? Não anda. Olha só isso aqui, ó, presta atenção. Tem como trazer, por favor, 3 varões aqui, 3 varões, por favor, 3 homens.
Eu gostaria que um deles, assim, o primeiro, tivesse assim naquele movimento de como quem anda. O outro, no movimento de detém é fica em pé, parado. E o terceiro, assentado. Assentado. Olha assim. Isso. Não, você está parado. Não precisa parar assim, não. Pode parar direito assim. Isso. Aqui, ó. Presta atenção aqui. Na nossa cena são 3 pessoas diferentes. Mas o Salmo está falando de uma única pessoa. Olha só, pode ser eu e você. Então ele está dizendo assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Mas é uma pessoa só. O que você observa na cena? O que você observa? Tem uma sequência. Você está observando a sequência? É uma progressão para o declínio. Você está entendendo que é uma progressão? Ou seja, primeiramente a pessoa, o que ela faz? Ela dá ouvido ao conselho do ímpio. E porque ela deu ouvido ao conselho do ímpio, essa mesma pessoa, ela para no caminho do pecador. E porque ela parou, ela se assenta na roda do escarnecedor. Então existe uma sequência, e é uma sequência, amados, que pode acontecer em um dia, ou em uma semana, ou em um mês, e é o que nós mais temos hoje aí no mundo. São nossos familiares, muitas vezes, que trazem o conselho do ímpio, o caminho do pecador, a roda do escarnecedor. São nossos colegas de trabalho. Então, o que está acontecendo aqui? É uma pessoa que está sendo bombardeada. Ela está sendo todo dia ministrada. Pode ser pela televisão, pode ser por uma revista, pelos jornais, por pessoas. Há uma fala nesse século sobre qualquer assunto. E veja aqui que é um caminho de morte. Observe que ninguém sai do conselho do ímpio e já entra na roda do escarnecedor. Primeiro ele tem o conselho, depois ele se detém. E porque ele se detém, ele dá ouvidos, ele concorda. Aí daqui a pouco ele está assentado na roda daqueles que desprezam. Escarnecedor é aquele que debocha, é aquele que despreza. Obrigado, queridos. Por que o salmista nos traz isso, amados? Porque ele vai mostrar agora, no versículo 2, aquilo que vai ser a forma de nós enfrentarmos, como nós viveremos então nesse mundo do conselho do ímpio, do caminho do pecador e da roda do escarnecedor. Ele vai nos mostrar, quando o verso 2 inicia assim, dizendo, antes. Esse antes é justamente o que vai ser contrário. O que é que vai contra? Antes. Olha que interessante. Olha a maneira como o Senhor Deus nos instrui de como nós irmos contra esse conselho do ímpio, contra esse caminho do pecador, contra essa roda do escarnecedor. Nós temos uma outra maneira de viver, amados.
A nossa maneira de viver é excelente. O Senhor nos apresenta coisas excelentes. Mas veja o que ele vai falar. Antes, essa pessoa, ela tem prazer na lei. Lei aqui é a instrução, a escritura. E nesta escritura medita. A palavra medita, ela vem de uma palavra que quer dizer assim, murmurar, murmura, murmúrio. O murmúrio é uma coisa assim, sabe alguém que está assim, um murmúrio, uma coisa de... É um som que você emite, mas não é um som alto. Daí vem o meditar, porque entende-se que a pessoa vai ler as Escrituras assim, olha, bem assim. Pois será como uma árvore plantada junto às correntes de águas. É falando quase como um sussurro. Ele vai meditar dia e noite. Agora veja a beleza que agora. No próximo verso. Será como? Será como? Ele vai nos fazer uma comparação. E a comparação é assim, atenta para isso. A pessoa que medita, ele não será como uma árvore. Não é assim que a palavra fala. Não é só isso. Ele não diz, será como uma árvore. Mas ele chama a atenção de uma coisa que é o grande... É porque ele está querendo chamar a atenção de algo muito mais profundo do que dizer, será como uma árvore. É mais do que isso. Ele quer revelar uma coisa muito profunda aqui. Ele diz, será como uma árvore? Prossiga. Será como uma árvore? Você veja que o segredo não é nós sermos como árvores plantadas. Mas o segredo é nós sermos como árvores plantadas. Onde? Junto às águas. Observe que quando o Senhor nosso Deus diz que somos comparados a uma pessoa que medita nessa escritura, uma pessoa que tem essa vida, ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Ele está chamando a atenção agora do que vai acontecer por dentro. Porque se ele dissesse simplesmente que seríamos como uma árvore, você não sabia a que ele estava querendo se referir. Mas quando ele diz junto às águas, é porque ele está querendo falar de algo que vai acontecer por dentro. Tem uma coisa que vai acontecer por dentro. E por dentro é aquilo lá de Mateus 6. Em secreto. Está acontecendo coisas ali. E o que vai estar acontecendo por dentro? Abra a tua Bíblia do profeta Jeremias, capítulo 17, e você vai ver o que está acontecendo por dentro.
Jeremias 17. Observe o verso 5. Verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem. Então entenda aqui confiar. Confiar é assim, é colocar a tua esperança em alguém, tua confiança numa pessoa. Isso é muito fraco, isso é muito frágil. Colocar confiança no governo, colocar confiança num parente que dê uma palavra que vai trazer uma solução para você. Isso é muito fraco. Olha o que diz a palavra. Maldito o varão que confia no homem, que faz da carne o seu braço. É aquilo que falamos, amados. Confiar no que a gente faz, confiar na força do nosso braço. E aparta o seu coração do Senhor. Pois é como o quê? Olha o que será comparado essa pessoa. A um junípero, a um arbusto no deserto. E não verá vir bem algum. Antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Agora veja o contrário. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja agora a que ele será comparado. Versículo 8. Porque é como uma árvore plantada junto às águas. Por que a árvore é plantada junto às águas? Está aqui agora a revelação do segredo. É porque uma árvore plantada junto às águas, ela estende suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, amados? Aleluia. Olha aqui o que diz a palavra. A palavra está mostrando, amados, que essa pessoa, ela não tem medo quando vem o calor. E eu vou dizer uma coisa, viu? O calor vem para todas as pessoas, viu? Para todo mundo vem calor. No ano de sequidão, amados, o ano de sequidão não é só para quem não é de Deus. Para quem é de Deus também, vem o ano de sequidão. Ou seja, todas estas coisas vêm para todas as pessoas. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença não está no que acontece com você. A diferença não está no que acontece contra você e eu. Muitas vezes nós nos encontramos, amados, tão iguais a qualquer pessoa nas tribulações. Você senta ao lado de alguém lá, colega seu, e ele está lamentando muitas vezes, ele está falando muitas vezes, não é lamentando, ele está falando, registrando algo que vai acontecer com aquela empresa. Mas você é tão funcionário da empresa quanto ele. O que vier sobre o país, vem sobre os brasileiros.
independente do credo de cada um de nós. Vem sobre nós coisas difíceis, como vem sobre qualquer pessoa. Agora o texto diz assim: ele não tem medo quando vem o calor. E o texto diz: no ano de sequidão, ele não se perturba. E ele não deixa de dar o seu fruto. Ele continua frutificando. Por quê, amados? Porque suas raízes bebem dos ribeiros. Interessante o Salmo 1, que ele continua falando isso também. Diz assim: na estação própria dá o seu fruto, sua folha não murcha. E aí encerra dizendo assim: e tudo que fizer. Queria que você colocasse isso no seu coração. E tudo que você e eu fizermos. Amados, fizer é fazer. Não é verdade? Tudo que a gente fizer. Então eu pergunto aí para nós aqui que moramos em São Paulo, nesse espírito secularizado deste mundo pós-moderno, que confia na força da carne, do braço, da própria capacidade. Pessoal que dizem assim: se eu não fizer, amados, aqui o texto diz: e tudo que você fizer, prosperará. Que coisa maravilhosa. Mas onde foi que começou esse texto dizendo que tudo que fizer prospera? Onde foi que começou? Começou em medita na lei. Aí você fala assim: o que tem a ver meditar na lei no secreto do meu quarto e tudo que eu fizer prosperará? É porque é um outro lugar. É um outro lugar, amados. Eu queria ler com vocês o Salmo 27. O Salmo 27. Que fala sobre meditar. E a consequência disso. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Agora veja a consequência disso no versículo 5. Pois no dia da adversidade. Mas existe uma adversidade. Ele não está dizendo assim: não haverá adversidades. Não, haverá. Agora veja o que vai acontecer no dia da adversidade. Me esconderá no seu pavilhão. Como é que é isso, Senhor? Você vai me esconder, mas eu continuo aqui. É porque existe um outro lugar aqui. Ele me esconderá no seu pavilhão. Agora veja o restante. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá.
sobre uma rocha ele me elevará. Oh, Senhor. Amados, deixe-me ler com vocês um salmo que eu considero assim, um salmo de oração, sobre oração, mas que não tem a palavra, mas não fala nada sobre oração nele. Eu estava orando aqui na quarta-feira, e aí veio essa palavra, eu falei, puxa, esse texto não tem nada sobre oração. Mas o Senhor me mostrou, esse é um salmo de oração, mas nele não está falando nada sobre oração. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe que esses dois verbos, trabalhar e vigiar, está falando de coisas que nós faremos, são coisas que a gente faz. Mas se não é o Senhor quem faz, inútil é o que fazemos. Aqui o negócio é tão mais maravilhoso, que ele está dizendo assim, você confia que é você que vai fazer, pois o que você fizer será em vão, tudo será inútil. Ou seja, o que fazemos e como fazemos, não temos a capacidade de prosperar o que fazemos, de alcançar de fato o resultado do que fazemos. Será mesmo o que não fizéssemos nada. Será inútil, será em vão. Agora veja o versículo 2. Inútil. Amados, presta atenção. Inútil é em vão. Em vão é o mesmo que nada. O que é o mesmo que nada? Levantar cedo. Dormir tarde. E o que você fez desde que levantou cedo e dormiu tarde? Trabalhou. Inútil será comer o pão das dores, porque o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto dormem. Amados, olha, presta atenção aqui. Amados, presta atenção aqui. Tem algo que está na contramão, nós com o Senhor, não está não? Tem coisa que está na contramão, está no desencontro, amados. Há um ritmo em Deus.
Há uma dinâmica em Deus para as coisas serem feitas. Há um ritmo nele para as coisas serem realizadas. O fato do nosso Deus fazer não anula e invalida que nós devamos fazer, mas aquilo que nós faremos tem que ser resultado da nossa vida secreta, porque senão tudo aquilo que faremos será em vão. Em vão. Você crê que Deus pode fazer você ganhar aquilo que você tem lutado para ganhar em um mês? Ele pode te mostrar como esse mesmo lucro virá em apenas alguns dias. O Salmo 84 diz assim, um determinado trecho lá assim: um dia, presta atenção, queria que você recebesse isso no seu espírito agora, olha. Salmo 84 diz assim: um dia. No limiar da casa do meu Deus, ou seja, um dia à porta da casa de Deus. Casa de Deus aqui é presença de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, um dia vale mais que 1000. O texto diz exatamente isso. Um dia vale mais que 1000. O que quer dizer isso? Você precisa explicar o que quer dizer isso. Um dia vale mais que 1000. Quantos anos são 1000 dias? Quantos anos são 1000 dias? Quase 3 anos, né? Mais de 3. Mais de 3 anos. Então observa. 3 anos de trabalho e você pode não adquirir e não ter o que em um dia, na presença dele, você terá. E aqui nós não estamos falando sobre coisas que você vai receber, não, viu? Não estamos só preocupados com o que você vai ganhar, o que você vai receber, o tanto vai receber. O receber, isso é uma consequência. Ele nos recompensará publicamente, como diz o texto de Mateus 6. O que nós estamos chamando a atenção é: a sua casa é chamada casa de oração? Esse é o nosso ponto aqui. E eu queria que nós orássemos agora por isso. O texto que nós lemos do profeta Isaías sobre casa de oração é quando ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração.